Eu vou ser bem objetivo aqui, irmãos, e é importante que você receba de Deus essa revelação da palavra. Eu não sei porque Deus, não sei, talvez vai fazer sentido para muita gente, ou para um ou dois, mas Deus tem falado ao meu coração sobre esse assunto, sobre esse tema, e quando Deus fica mexendo demais com isso, às vezes altera todo o nosso cronograma de mensagem, e eu não estou aqui para seguir um cronograma pessoal de mensagens. A gente está aqui para seguir um cronograma espiritual e é isso que te abençoa. Amém? E a palavra ela não precisa ser nova. Tem que ser uma palavra inédita, uma coisa que eu nunca ouvi antes. Não, a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Então ela não precisa ser uma palavra nova, ela só precisa ser uma palavra oportuna, uma palavra que se encaixa. Talvez você já ouviu diversas vezes a mensagem sobre aquele tema, sobre aquele texto, mas naquele momento, naquele dia, aquela palavra soa diferente para você. Talvez muita gente já disse para você, Deus cuida de você. Mas tem um dia, aquele dia, que quando a pessoa diz assim, Deus cuida de você, aquilo cai no seu coração de uma forma diferente. Esse é o poder da palavra, viva e eficaz. Amém, igreja? E hoje a gente vai entender, queria que você prestasse atenção, pode ser sua realidade. Nós vamos entender alguns tipos de crescimento. Na verdade, em essência, eu considero que o crescimento só tem dois tipos. Em raiz. Em fruto tem vários. A gente pode falar de crescimento financeiro, espiritual, emocional e tantos outros. Mas em raiz, existem duas formas que Deus nos faz crescer. E o problema é que a gente só gosta de uma. A gente só gosta de uma dessas formas. Por quê? Porque é uma forma que a gente vê, ela é visível, ela é palpável, ela é experimentável, vamos dizer assim. E aí a gente gosta, porque tudo aquilo que me satisfaz, que eu vejo, se eu estou vendo, tá beleza. Mas existe um outro tipo de crescimento que a gente não gosta, mas que ele é tão fundamental e tão necessário, e eu posso dizer até mais, do que o crescimento que a gente vê. Então existe o crescimento visível e existe o crescimento invisível. E a maturidade está em entender o tempo desses diferentes crescimentos. Porque quando o crescimento é invisível, a gente cai na cilada de pensar que não está acontecendo, só porque não vejo. Que não está acontecendo só porque não é palpável para mim. Então, poxa, não está acontecendo nada. As coisas não mudam. Mas com Deus não é dessa forma. E eu e você precisamos ser maduros dentro da palavra, caminhando com Cristo, para entender que as estações são assim. Existem estações que o crescimento é invisível. Existem estações que o crescimento é notório, é visto. E ambas são necessárias para nós. Necessárias para glorificar a Deus. E aqui eu quero pegar Davi, porque Davi passou por todas essas estações. Ele foi ungido rei muito cedo, por volta ali de seus 14 anos, 15. Samuel chegou na casa dele, ele estava lá desprezado no cantinho, porque para quem não sabe, Davi era um filho bastardo. Então, como ele era um filho fora do casamento, ele não era bem quisto dentro de casa. Os irmãos censuravam, fazia bullying. Era isso que acontecia. Então, para preservá-lo, o pai deixava ele bem lonjão, cuidando das ovelhas. Bem esquecidinho lá. Muito esquecido. Tanto esquecido que Samuel teve que perguntar, você não tem outro filho, não? Ah, poxa, tenho. Como é que o pai esquece que tem um filho, gente? Pelo amor de Deus. Então você vê que Davi não era querido. Ele não era um menino querido. Ele era um menino rejeitado, bastardo. Entendeu? Em pecado, ele mesmo diz, em pecado me concebeu minha mãe. Essa é a história do ungido.
Nenhum ungido tem uma história perfeita, irmão. Nenhum escolhido tem história perfeita. Todos nós escolhidos temos um passado difícil. Temos um passado de dor. Mesmo a pessoa que nasceu no Evangelho, não pensa que ela é melhor, que ela está no nível acima, não. Meu Deus, às vezes até pior do que quem já enfrentou pecado e tudo mais. E aí Davi estava lá esquecido. Vem cá, você não tem outro filho, não? Ah, esqueci, eu tenho. Chama ele lá, que ele está cuidando das ovelhinhas. Chama ele. Quando ele chega, ó o azeitão, ó, na cabeça dele. Todo mundo olhando, ó. Unges a minha cabeça com óleo perante mim, prepara a mesa na presença dos meus inimigos. Eita glória! Diga para o seu irmão, a unção vai descer, irmão. Aí você acha que os irmãos dele ficaram felizes? Por que ele foi escolhido no lugar da gente, um bastardo? Por que eu não fui escolhido se eu estou no exército de Davi? Ou de guerra, perdão, até então não tinha Davi na jogada. Porque eu estou no exército, porque eu sou um soldado do exército de Israel. Por que eu não fui escolhido? Deus tem seus mistérios. Deus escolhe o que ninguém quer escolher. Amém, igreja? Deus escolhe o rejeitado, por isso que você está aqui, por isso que eu estou aqui. Dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Ele escolheu para você mesmo e acabou. Só que eu, no lugar de Davi, talvez ele tenha pensado isso, mas eu vou me botar no lugar dele. Se viesse um profeta em minha casa, eu com 14 anos de idade, e ele viesse assim, ungida do Senhor, você vai ser a rainha, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Sabe o que eu ia achar? Que quando eu completar 18 anos, no máximo eu ia assumir o trono. No máximo, só ia esperar a maioridade. Como eu tenho 14, né? Então ninguém vai me dar uma coroa, porque eu sou novinha. Mas quando eu tiver maior de idade, certeza que eu vou assumir meu trono. Eu ia pensar isso. Você não ia pensar isso, não? Fala a verdade, irmão. É claro, irmão. Faça-me um favor. O profeta vai na sua casa. Você não chamou o profeta para ir lá. Você não pediu. Ele vai, te unge e diz, eis aqui o próximo rei de Israel. Ah, pelo amor de Deus. Eu quero o que é meu por direito. Eu não pedi para ser ungido. Davi poderia ter dito, eu não pedi para ser rei. Eu estava tranquilo cuidando de minhas ovelhinhas. Me ungiu porque quis. Agora eu quero meu trono. Ele estaria certo de reivindicar? Lógico. Ele não pediu e caiu no colo dele. Vamos reivindicar. Mas, no dia que eu recebo a promessa, que eu ouço da promessa, não significa que eu vou recebê-la. Porque o dia que eu recebo a palavra, eu ainda sou verde. Quando eu recebo a palavra, eu ainda sou imaturo. Quando eu recebo a palavra, eu não tenho estrutura ainda. Deus dá a palavra para quem não tem estrutura. Deus dá a palavra para quem é verdinho. Deus dá a palavra para quem é imaturo mesmo, criança, infantil, Ele dá. Porque o coração imaturo, infantil, criança é puro. O coração verdinho é puro. Então a palavra ela só consegue adentrar nesse tipo de coração. Aí Ele unge. Mas não significa que o coração verdinho, imaturo e criança vai sentar no trono na semana seguinte. Esse é o nosso problema. A gente acha que só porque Deus me deu a palavra, me deu uma promessa, falou comigo, me chamou, logo em seguida, ou pouco tempo se passará e eu vou viver aquilo. Eu vou desfrutar daquilo. E no mundo espiritual não é assim que acontece, meu irmão. Porque o crescimento ele precisa começar para baixo. Antes do crescimento ser evidente, antes do crescimento ser notório, ele precisa começar para baixo. Tem uma fotinha que eu vi na internet há muito tempo, um postzinho de 2 coelhinhos. Um coelhinho estava com a cenourinha plantada de um lado e o outro coelhinho com a cenourinha plantada do outro. Esse coelhinho que estava com a cenourinha plantada, a parte verde da cenoura, as folhas estavam enormes. Aí o coelhinho estava tirando sarro do outro coelhinho. Por quê? Porque a cenoura do outro coelhinho estava com a parte verde bem piquititica, as folhinhas bem pequenas, e esse coelhinho de cá se achando porque as folhas dele estavam maiores.
Mas só que esse coelhinho daqui não sabia que a cenourinha dele estava desse tamanho. A folha estava grande, mas a cenourinha estava aqui. E esse coelhinho de cá, que as folhinhas estavam bem piquititica, a cenoura dele estava desse tamanho. Aí eu pergunto a você, qual que é o melhor? Quem é que vai se alimentar melhor? Quem é que vai se fortalecer melhor? Porque o verdadeiro crescimento começa para baixo, irmão. E não é crescer igual rabo de cavalo. Não é essa a ideia. Crescimento verdadeiro começa onde ninguém vê. Crescimento verdadeiro começa onde não é notório, onde não é visível. É ali que você está se tornando gente. É ali que você está se tornando estruturado. É ali que você está se tornando uma pessoa amadurecida. Crescimento por fora só dá vaidade. Um crescimento por fora sem crescimento por dentro torna a gente vaidoso, torna a gente orgulhoso. Se Davi sentasse no trono após o azeite ter sido derramado, ele seria mais um Saul. Ele seria um outro Saul. Por quê? Porque Saul foi ungido, assumiu o trono, fez besteira. E por que ele fez besteira? Porque ele era imaturo. Porque ele não cresceu para baixo. Porque ele não fortaleceu raízes. Porque ele não fortaleceu estrutura. Aí ele fez o que fez no trono. Aí Deus falou, não, com Davi vai ser diferente. Ele recebeu a unção naquela idadezinha, 13 para 14 anos, no máximo 15. No máximo, não passa disso. Mas ele só foi assumir o trono com 30 anos. Uns 17 anos, 15 anos aí se passaram, mais ou menos. Até ele chegar lá. E nesse período, eu quero destacar esse texto aqui. Capítulo 21, verso 10. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Aquis era filisteu. Todavia os conselheiros de Aquis lhe disseram, não é este Davi, o rei da terra de Israel? Todo mundo já sabia. Ele já tinha derrubado Golias, todo mundo já sabia que o trono ia ser dele. Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças, Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. 13. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Olha aqui para a pastora. Tem hora que você tem que se fazer de doido, viu? Diga para o irmão aí, tem hora que tem que se fazer de doido, é bíblico. Pode dizer para ele, se faça de doido. Fala assim, se faça de doido, irmão, que você escapa. Irmão, tem coisa que você tem que deixar a baba escorrer. Tô doido, tô maluco. Para você escapar com vida. Aí ele saiu de lá. Olha o que aconteceu. Aquis disse aos seus conselheiros, vejam este homem, está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio, entendeu? Quer dizer, o cara ungido agora está tendo que se fazer de doido para escapar com vida. O cara ungido, irmão, se fez de maluco. Doidão mesmo. Distúrbio mental. Esse foi o cara ungido de Deus, se fazendo de doido para escapar. Se eu tivesse assistindo esse filme sem saber o final, eu ia dizer, eu acho que esse carinha aí se enganou, viu? Ou melhor, eu acho que Samuel se enganou, porque, olha para aí, ungiu o menino está se escondendo aqui, se escondendo ali, e agora até de doido teve que se fazer. E eu dou graças a Deus, irmão, porque esse versículo existe, porque eu já me fiz de doida tantas vezes, irmão, e já escapei, graças a Deus. Se fazer de doido é bom, viu? De vez em quando, tá? Fica a dica. Se você não receber nada da palavra, receba isso aí. Capítulo 22, versículo 1. Avança. Davi fugiu da cidade de Gate, porque ele sabia que se ficasse lá ia morrer, e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade, ou amargurados, endividados e os descontentes. Só gente boa, hein? Endividada,
Tudo com problema. Um monte de gente com problema. Só gente, entendeu? Se encostou nele. Tem hora que acontece na nossa vida. Só gente com problema que encosta em nós. E ele se tornou o líder deles. Meu Deus. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá, Davi foi para Mispá, em Moabe. E disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? Para por aqui. Já está bom para nós. Você entendeu? Ele estava confuso. Ele não sabia o que Deus queria com ele. Porque chega um momento, irmão, que as coisas ficam conflituosas na nossa cabeça. Como é que uma pessoa ungida está tendo que se fazer de doida para escapar com vida? Como é que uma pessoa ungida, e todo mundo sabe disso, todo mundo já reconhecia que ele seria o próximo rei de Israel, até o próprio Saul, é tanto que ele corria atrás dele, é tanto que ele perseguia ele, todos sabiam, não era segredo mais, era uma informação pública, era uma informação que todos, estava sob domínio de todos. E Davi, naquela unção, naquela palavra, naquele momento em que Samuel derramou azeite sobre ele, ele sabia que era dele. E ele passando por isso, tendo que se esconder numa caverna, sem saber quando sairia dali, com um monte de gente com problema iguais ou piores do que o dele. Porque nesse momento, no momento em que você está com dor, o que você quer é que alguém venha e te levante. O que você quer é que venha alguém que está numa situação um pouco melhor que a sua, te ajude, te sustente, converse com você, te faça companhia, ou não sei o que é que você precisa. Mas você quer que alguém melhor que você encoste e esteja junto. Só que juntaram 400 homens, irmão, pior do que ele. Numa situação pior do que a dele. E mesmo assim ele se levanta como líder daqueles caras. E esses 400 aqui foi o maior exército que Israel já teve. Foi esses 400, futuramente. Então, perceba. Tem momentos, irmãos, em que a unção vai ficar confusa. Aquilo que você imaginava que Deus queria de você já não faz mais sentido. As coisas já não fazem mais sentido. Você está entendendo? O casamento que era para dar certo não deu. O dinheiro que era para chegar não chegou. O negócio que era para dar certo não deu. Aí essas coisas vão deixando você em parafuso. Porque você sentiu alegria, você sentiu paz. Você sabe que Deus está ali. Você sabe que foi Deus que te dirigiu. Você sabe que foi Deus que falou. Mas quando essas coisas começam a acontecer aqui, ó, fugindo, tendo que fazer 1000 artimanhas para escapar com vida, se esconder numa caverna, ele nem crime tinha cometido. Ele não tinha cometido crime algum. O único crime foi receber a unção de rei. Só isso. Ele estava certo, ele estava ungido, ele foi chamado e tinha que se esconder numa caverna. Por quê? Porque ele precisava de um crescimento invisível. Ele precisava de um crescimento que só se fazer de doido ia dar para ele. Ele precisava de um crescimento que só a caverna de Adulão ia dar para ele. Ele precisava de um crescimento que só estar junto com pessoas endividadas, amarguradas e descontentes é que ia dar para ele aquele crescimento. Então sim, irmãos, vai ter momentos que a coisa vai ficar confusa. E não é porque Deus é confuso. Não. É porque existem caminhos para que o meu crescimento real aconteça. Só que a gente quer o crescimento que as pessoas vejam. Nós queremos o crescimento que eu veja. Ah, se ela está com carro, se ela está com a casa, se está tudo dando certo, então ela está crescendo. Não, às vezes ela não está com carro, não está com casa, não está com dinheiro e ela está crescendo. O problema é que a gente direcionou crescimento para uma direção só, para um lado só. Não, é quando as coisas estão aparentemente ali, ó, bem. Então se ela está curada, ela está crescendo. Se ela está contando testemunho, ela está crescendo. Se ela está tendo dinheiro, ela está crescendo. Se ela tem muitos amigos, ela está crescendo. Se ela foi promovida no trabalho, ela está crescendo. Tem gente que não foi promovida no trabalho, ela está crescendo. Porque Deus está colocando ela ali naquela posição. Por quê? Porque no dia que Deus tirar ela dali, Deus vai dar algo maior para ela. Talvez não é aquela promoção que Deus quer dar. Talvez aquela promoção é bem pequenininha.
Eu quero a promoção. Eu quero porque o salário vai aumentar. Eu quero porque eu vou ficar numa posição melhor. Mas só que Deus olha assim, não, essa posição é pequena para você ainda. Eu preciso que você se mantenha aqui, sem promoção, empregadinho, funcionarinho, porque no dia que eu te tirar daqui, a coisa vai ser maior do que você pode imaginar. Eu estava conversando com um empreendedor, ele largou e o trabalho dele, CLT, e ele foi para o negócio dele, a empresa dele. Ele, pastora, foi muito difícil no começo. E aí, beleza, eu já estava inteirada desse assunto. Depois eu fui conversar com a esposa, ela me disse assim, pastora, o fulano no trabalho dele, era interessante o que acontecia. Porque ele tomava partido, mesmo ele não tendo, olha que coisa curiosa, mesmo ele não tendo posição de destaque, mas ele tomava partido dos colegas. Ele estava sempre tomando partido, tentando ajudar os colegas de trabalho, até aqueles que não mereciam. Às vezes ele ia, falava coisas boas para o patrão, ou não tentava colaborar com um colega para que aquele colega pudesse sair ali daquela situação, quem sabe uma situação de preguiça, mocegagem, enfim. Ele tentava ajudar. Ela conta que ele nunca era assim totalmente a favor da empresa, porque a injustiça que tivesse ele enfrentava, com risco de perder o próprio emprego. Aí você olha para mim e diz, então ele é doido, né, pastora? Porque nesse alto índice de desemprego aí, como é que ele fica enfrentando a empresa em favor de colega, que esse colega pode até dar uma bolada nas costas dele, ser ingrato, cuspir no prato que comeu. Acontece ou não acontece? Sim ou não? Mas ele ia. E sabe por que ele ia? Porque Deus estava treinando ele para o próprio negócio dele. Ele começou a trabalhar em paralelo no empreendimento dele, começou a trabalhar em paralelo, começou a crescer, largou e hoje está com a empresa dele prosperando, ele e a família toda trabalha junto. Toda. A esposa trabalha, o filho trabalha, todo mundo junto na empresa. Ele, pastora, graças a Deus hoje eu consigo dar um conforto para minha família. Mas aí a esposa dele me falou isso. Falei, a senhora está vendo? Lá como um pequeno, um funcionáriozinho, que não tinha muito destaque, que não era ninguém, mas Deus estava lá treinando ele para ser líder de pessoas. Deus estava treinando ele para ter funcionários. Deus estava treinando ele para ser uma pessoa justa com os seus funcionários. Então perceba, irmão, que nada com Deus se perde. Repete isso comigo, diga, nada com Deus se perde. Tudo Deus aproveita. Quem não aproveita somos nós. Porque a gente acha que crescimento é só quando eu vejo, é só quando as coisas fluem, mas crescimento também acontece na caverna de Adulão. Crescimento também acontece quando eu estou esquecida. Crescimento também acontece atrás das malhadas, tá? Crescimento também acontece quando falta tudo. Tá faltando tudo para ela, tá tudo travado na vida dela. Ela vai escolher se vai continuar amargurada ou se vai crescer com aquilo. Ela vai escolher se vai continuar trazendo aflição e angústia para o coração ou se ela vai crescer com aquilo. Escolha o seu crescimento, mas não limite achando que o crescimento é só aquilo que eu vejo. Tem crescimento que eu não vejo e está acontecendo. Tem crescimento que não é palpável, mas está acontecendo. Tem crescimento que não faz sentido, porque Deus me prometeu. Ele falou comigo na palavra. Eu senti paz no meu coração. E por que tudo isso? Por que essa trava toda? Por que eu tenho que fugir sendo rei, ungido a rei? Por que eu tenho que fugir se eu não tenho crime? Por que eu tenho que estar nessa caverna liderando pessoas em pior situação do que eu, se era para eu já estar no trono de Israel? Por quê? Porque esse é o questionamento que vem na nossa cabeça. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu perguntaria. Com certeza eu perguntaria. Com certeza isso ia estar nas minhas orações diárias. Porque a nossa mente é limitada. Eu não entendo, irmão. Você também não entende. Eu não entendo como é que uma pessoa que ora, não alcançou o resultado ainda. Você não vai entender. Mas talvez o fato dela orar, não é para trazer a resposta que ela quer. É para construir o crescimento interno que ela precisa. Agora, quando você entende isso, a vida fica mais leve, tá? Não vou dizer que fica mais fácil, mas ela fica mais leve. Porque o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ponto final, isso nunca vai mudar. O que Ele prometeu vai cumprir. Mas não é no tempo que eu acho que Ele cumpre. Não é com a estrutura que eu tenho.
Ele me dá uma palavra, sim, mas até o cumprimento dessa palavra tem uma estrutura sendo formada em mim, tem uma base sendo formada em mim, tem uma maturidade sendo formada em mim, porque se eu der um carro para uma criança de 5 anos, ela vai morrer, alguém vai morrer e não vai dar bom, porque ela não tem habilitação para dirigir. O carro pode até ser dela, mas entregar na mão dela não dá não. O carro é dela, mas entregar na mão dela é impossível. Eu preciso que ela tenha habilitação. E é isso que o crescimento interno faz. Ele te dá habilitação para que você viva o melhor de Deus. Amém, igreja? Então pega todas essas confusões na tua mente. De achar que não foi Deus que te deu a palavra. De achar que Deus pode ter se enganado. De perguntar, porque a gente não pensa que Deus se enganou porque é pecado, mas a gente pensa, por que que Ele me permitiu viver tal coisa? Para com esses porquês. Muda a pergunta. Não pergunte por quê, pergunte para quê. Olha a diferença, parece igual, mas é diferente. Por que isso? Não, para quê? Eu não quero motivo, eu quero saber o resultado. Para quê? Para que estou na caverna de Adulão? Para que tenho que me fazer de doido para escapar com vida? Para que tenho que fugir da lança de Saul? Para que eu estou aqui sem crime algum, sofrendo o que não mereço sofrer? Para quê? Muitos de vocês estão precisando crescer por dentro, tá, irmãos? E se você tivesse crescido por dentro, você não estava abalado com essa situação que está passando por você. Que ela só passa, tá? Ela não vai ficar, não. Ela passa. Ela passa, não fica. Esse é o problema. Quando a gente é criança, quando a gente não cresce por dentro, a gente acha que as situações ficam. Elas não ficam, elas passam. Passará céu e terra. Tudo passa, mas a palavra do Senhor não passará. É isso que você tem que ter fixo na sua cabeça. Deus está fazendo você crescer por dentro. Seja maduro, seja homem, seja corajoso. E faça disso, irmão, o seu caminho pavimentado. Sabe aquela rua bem asfaltada, lisinha? Quanto mais você cresce, mais a rua vai ficando lisinha, tá? Então deixa crescer. Deixa crescer. Vai crescendo por dentro. Não está acontecendo nada por fora, vai crescendo por dentro. As pessoas estão cobrando, não interessa, vai crescendo por dentro. O que é que vão pensar? Vai crescendo por dentro, vai crescendo por dentro, vai crescendo por dentro, porque chega uma hora que a bênção vem. Ele passou entre 15 a 17 anos fugindo. Assumiu o trono de Israel e governou 40 anos. Quem é maior, 15 ou 40? 15 ou 40? Bora, gente, você sabe matemática, pelo amor de Deus, isso até eu sei. 15 ou 40? Você percebeu a diferença? O tempo do crescimento interno não se compara ao crescimento externo. Ele cresceu 15, internamente, governou 40. Dá glória a Deus, igreja. Finaliza aqui em Deuteronômio, capítulo 30. Eu sei que é luta, mas Deus está contigo, tá? Eu sei que você não está entendendo nada, mas você está crescendo por dentro, viu? Isso não é prêmio de consolação não, tá, filho? Isso aqui não é palavra de consolação para mim e para você, não. Isso aqui é Deus trazendo bálsamo de cura no coração de muita gente que está aí com a cabeça confusa. Deus está desfazendo toda a confusão da tua mente, ó. E Ele está mostrando para você, eu estou contigo. Na caverna de Adulão, no vale da sombra da morte, deu tudo errado, eu estou na história. Deus não saiu de cena. Mas vai chegar a hora que o filme vai estrear. O filme não estreou não, está em produção ainda. Mas quando ele estrear, vai ser sucesso de bilheteria. Fala aí pro irmão, diga, vai ser sucesso, irmão. Vai ganhar o Oscar, fala aí para ele. Vai ganhar o Oscar. Capítulo 32. Eu falei 30, não foi? Eu falei 30? É 32. Pula uma folhinha aí para frente. Me empolguei. É 32. Amém? 10. Versículo 10. Numa terra deserta. Deserto não é coisa boa. Ou é? Ele o encontrou. Deus te encontrou na luta. Numa região árida.
Meu Deus do céu. E de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou. Está falando de você, viu? Guardou-o como a menina dos seus olhos. Aleluia. Viu? No deserto mesmo. Nada está acontecendo no deserto. No deserto tem nada. E Deus está lá cuidando. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-lo, levando sobre elas. Diga isso, eu vou voar com asas de águia. Mas por enquanto, pode declarar, diga, mas por enquanto, eu estou crescendo por dentro.